Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero convidar os amados para participarem dos nossos cultos, dos trabalhos da Igreja de Deus Missão dos 12. Segunda-feira nós temos a escola de profetas, aonde você vai estar ali para aprender a poderosa palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus como ela é. O Senhor, ele fala, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso é muito triste, meu querido. Quarta-feira, o culto de adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso, aonde você vai receber uma palavra que vai impactar a sua vida, seu coração, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para curar, ela é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe, ela é poderosa para libertar, ela é poderosa para fazer milagres, porque Jesus é a palavra viva que está nos céus intercedendo por nós. Jesus é a palavra escrita aqui na terra para que nós venhamos conhecer tudo a respeito do Senhor. Sexta-feira, culto de louvor e adoração ao Todo-Poderoso, culto de cura, libertação, batalha espiritual, quebra de maldição, porque a nossa luta, meu irmão, não é contra carne nem sangue, é contra potestade, principados, dominadores, é contra as forças espirituais nas regiões celestiais. E domingo, culto, derramamento do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que produz em nós o fruto espiritual, aquele que nos concede os dons, capacitando a igreja para fazer a obra do Senhor. Os nossos trabalhos começam às 19 horas e você é o nosso convidado especial. E hoje eu quero falar sobre dízimo, oferta, primícias, e eu quero basear essa mensagem no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é um livro, ele é como se fosse um tribunal. Ele tem uma pergunta, uma réplica e uma tréplica. E nós vamos aprender aqui o que Deus está querendo falar. Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu, Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus é imutável, meu querido. Ele é o mesmo ontem, hoje, agora e será eternamente. Deus abençoava no passado, Ele abençoa no presente e Ele continua abençoando no futuro. Mas para nós sermos abençoados, nós temos que obedecer. O alfabeto de Deus tem 4 letras, O, B, D, C. Obediência gera bênçãos, desobediência gera maldição. Deus não está com a mão encolhida para abençoar, para salvar, para derramar bênção sobre nós, mas nós temos que ser obedientes, nós temos que ser fiel ao Senhor. Obediência termina na morte. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor fala para a igreja em Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o Senhor fala, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Jacó tem 2 significados. O primeiro significado do nome Jacó, aquele que agarra. Ele agarrou o pé do seu irmão, era gêmeo, e o irmão nasceu primeiro, mas ele agarrou o pé, ele agarrou o anjo, porque ele queria as bênçãos. Mas também o nome Jacó significa trapaceiro, enganador. Ele enganou o seu pai, o seu irmão, e Deus teve que mudar o nome dele de Jacó para Israel, príncipe, campeão, vencedor, aquele que luta com Deus e prevalece. Então, e o Senhor continua, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste.
olha o que o Senhor está falando. Desde os dias de vosso pai vos desviaste. Desviaram da palavra, desviaram dos mandamentos do Senhor e não os guardaste. O que é estatuto? Norma, regra, lei, decreto. E o povo estava desviado, não estava cumprindo a palavra de Deus, não estava obedecendo a palavra de Deus, não estava obedecendo os decretos do Senhor. E ele continua: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, aproximai-vos de mim e eu aproximarei de vós outros. Deus espera uma posição minha, uma posição sua, uma decisão nossa. Ao filho pródigo: levantar-me-ei, irei até o meu pai. Ele foi caminhando, o pai veio correndo. O pai colocou nele uma veste, um anel, uma sandália, matou um boi e fez uma festa. E o Senhor fala aqui: tornai-vos para mim, desviasse dos meus estatutos, dos meus decretos, da minha palavra. Aí eles, com a maior cara de pau: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí o Senhor responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis. E eles falavam: em que te roubamos? E Deus fala: no dízimo e nas ofertas. Está roubando no dízimo e está roubando nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Ao invés de ser abençoado, estava sendo amaldiçoado. Ao invés de viver o melhor de Deus, estava vivendo em crise, situação complicada. Meu querido, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, mas temos que ser fiel. Deus dá para nós 100% e Ele requer 10%. Dízimo no hebraico significa maaser, significa contribuição equivalente à 10ª parte de um rendimento. 10% de todo o trabalho remunerado, de tudo que você vende ou negocia, de tudo que você ganha ou recebe, pois tudo que temos é Deus quem nos dá. Se você tem, é que Deus te deu. Se você recebe, é porque Deus abriu porta. Se você tem, é que Deus te deu saúde, meu querido. Então Deus quer ver a sua obediência, a sua fidelidade. E Ele fala: trazei os dízimos à casa do tesouro, à igreja, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus fala: me coloca à prova, me prova. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, eu vou abrir as janelas do céu para você. Você vai viver uma vida de janelas abertas, de portas abertas. Eu vou te abençoar. E ele continua em Malaquias 3,10. E vou derramar sobre vós bênçãos sem medida. É bênção sem medida. Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á boa medida, medida recalcada, medida sacudida, medida transbordante, generosamente vos darão. É isso que Deus tem para você. E Ele continua: por vossa causa repreenderei o devorador. E lá em Joel 1,4 fala do cortador, do migrador, o devorador, o destruidor. E esses gafanhotos terminam com a palavra dor, esses gafanhotos do inferno que causa dor, sofrimento na vida das pessoas, porque gafanhoto são insetos que tudo que ele come, ele defeca, nada para no seu estômago. Ele tem um poder de destruição, chega numa lavoura, numa roça, numa planta, ele acaba, ele mata aquela planta, ele acaba, aonde ele chega tem crise, tem fome, tem situação complicada. E a Bíblia, Joel fala de 4, cortador, aquele que corta. Então esse cortador, quando está na vida de uma pessoa, ele corta projetos, sonhos. Tem coisa, tem
tinha tudo para você fazer aquele negócio, aquilo ia dar certo, aquilo ia ser uma bênção, e de repente aquilo é uma frustração, uma decepção. Por quê? Porque o cortador vem, corta, poda, não deixa você prosperar, não deixa você progredir, não deixa você crescer. O migrador é aquele que vem de vez em quando, mas quando ele vem, ele causa uma destruição. E quando o migrador está na vida da pessoa, ela vai para um lugar, ela vai para o outro, ela não tem um ponto fixo, ela não coloca raiz. Hoje vai para o Rio de Janeiro, não deu certo, vou para São Paulo, não está dando certo, vou para Belo Horizonte. É porque tem um migrador, porque essa pessoa não está sendo fiel. O devorador é aquele que vem para devorar, ele devora o seu salário. Tem pessoas que recebem um salário e parece que ele coloca num saco furado. Aquilo evapora. Ele semeia muito e colhe pouco, e tinha que ser o contrário. Ele tinha que semear pouco e colher muito, igual Isaac semeou e colhia 100. Então tem um devorador que está devorando tudo na sua vida. E também tem um destruidor. Esse destruidor vem, ele toca na sua saúde. Você gasta excessivamente. Então, meu querido, nada prospera na sua mão, nada multiplica. Por quê? Porque você está sendo infiel. A Bíblia fala, Lucas 18, 12, jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho, porque o dízimo é de tudo, meu querido. Aí você mostra para Deus a sua generosidade, a sua obediência, a sua fidelidade. Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Se você é infiel no pouco, Deus nunca vai te dar muito, porque se no pouco você é infiel, imagina se Deus te dá muito. Então, meu querido, muitas das vezes o inimigo tem agido. A Bíblia fala algo interessante, Atos 20, 35, que Paulo fala que Jesus falou, mas bem-aventurado é dar do que receber. O problema é que nós temos dado a César o que é de César e não temos dado a Deus aquilo que é de Deus. E o Senhor fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. E eles ainda falavam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado. Deus não tem maldição para mim, Deus não tem maldição para você, meu querido. Alguém fala, mas o dízimo faz parte da lei. É mentira. Jacó viveu antes da lei, Abraão viveu antes da lei e eram dizimistas fiéis. E tudo que eles faziam, Deus abençoava. Mateus 23, 23, Deus fala assim, Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Dai o dízimo, continua dando o dízimo, mas pratica a justiça, pratica a misericórdia e pratica a fé. Alguém fala, eu vou dar o dízimo daquilo que Deus me dá. Dízimo é daquilo que Deus já te deu, meu querido. Então, muitas das vezes, nós temos negligenciado a palavra de Deus. Tem tudo para dar certo, tem tudo para acontecer e não acontece, porque estamos debaixo de maldição. Dízimo é obediência, oferta é sacrifício e primícia é honra. Eu vou dar oferta, mas não preciso dar dízimo não. Só que tem o seguinte, é melhor obedecer do que sacrificar. Dízimo é obediência. Dízimo vai guardar os seus bens materiais do cortador, migrador, devorador, destruidor. A oferta vai gerar bênção. E quando você dá a primícia, você está honrando a Deus. Você está falando assim, Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Sabe o problema maior? Que antes o dinheiro era colocado nos pés, hoje é colocado no bolso, passou para o coração e para a mente. As pessoas não estão adorando o bezerro de ouro, mas estão adorando o ouro do bezerro.
É o dinheiro que é o Senhor de muitas pessoas, não é o Deus vivo, não é o Deus Todo-Poderoso. E Deus fala: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Medita nessa palavra. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados, fica todos com Deus.